Soraya Leite, tudo bem, Soraya? Seja bem-vinda. E olha que ideia bacana, gente, o mobile de Natal, muitas pessoas já produção aí, vento em popa para o fim de ano. E aqui a ideia é trabalhar com peças em madeira, tem o coração, tem a estrela, tem a uva, a árvore de Natal e a característica dos trabalhos da Soraya, que é a pintura country. Pegando um pincel chato, pequeno, tá? Eu vou colocar ele na água, diluir. E vou pegar a tinta, que é um marronzinho, um marrom muito escuro, tá? E vou fazer assim uma aguinha, tá? Por quê? Porque eu vou fazer o xadrez. O xadrez, ele tem que ser sempre transparente, tá? Por isso que eu faço ele bem diluidinho. Então, carreguei, eu vou descarregar meu pincel dos dois lados, para não ir com excesso na peça. Aí eu vou começar, pode começar da ponta, do meio, de onde a pessoa preferir, e vou começar fazendo os riscos, ó. Tá? Ó. Aqui não precisa ser nada muito assim, reto, certo, porque o country, ele é uma pintura um pouco mais rústica, né? Então, se ele ficar um pouquinho mais tortinho, um pouquinho, né, não muito uniforme, fica interessante. Tá? Aqui eu fiz isso aqui, eu tenho que esperar secar um pouquinho para poder fazer o outro lado. Tá. Então eu vou deixar ele secando e depois a gente vai terminar essa parte, tá? Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou fazer no coração. Então o coração tem que ser um marrom bem escurão. Então eu vou fazer a mesma coisa, ó, diluo. Por quê? Porque o vermelho ele não vai, se eu colocar um outro tom nele, ele não vai aparecer, porque é um vermelho bem escuro. Então tem que ser ou um marrom escuro ou um preto, tá? Então eu venho, ó, e eu vou fazer as listras. Tá, eu fiz a mesma coisa, fiz só na horizontal. Aí depois que ela secar, eu volto fazendo as listras verticais, tá? Bom, então enquanto eles secam, vamos fazer a mesma coisa, tá? Só que nós vamos fazer no meio da árvore. Que aí ele é um verde bem escuro. Um pouquinho de água. Lembra assim, sempre água, ele tem que ser sempre transparente. Ele não pode ser uma tinta assim, sem diluição, só a tinta pura, tá? Sempre tem que ter a água. Nesse caso aqui, eu só vou fazer um listrado. Então aqui a gente não vai precisar cruzar as linhas depois, ó. É só isso aqui. E aqui ele já tá pronto. Aqui eu fiz umas bolinhas. Também é só ir com um boleadorzinho, a parte de trás de um pincel e fazer umas bolinhas, tá? Que já dá um acabamentinho legal. Tá, agora aqui, a uvinha, que ela tem um pouquinho mais de técnica, pra gente dar o sombreado, a luz, então ela tem é um pouquinho diferente, tá? Então aqui, eu passei todo o vermelho e dividi ela em 3 partes. Então essa uvinha, ela tá por cima das outras duas, tá? Então, eu sempre tenho que sombrear ela por fora, pra que ela que dê a intenção, a entender de que ela tá por cima, tá? Antes da sombra, eu vou fazer uma luz, que eu vou usar um pincelzinho durinho, ele é bem durinho, redondinho. Que é a técnica da sombra e luz, que muita gente sombra usa, inclusive, e luz. no ponto.com. Isso. O que tá em cima recebe mais luz E o que tá embaixo é a sombra. Então eu vou carregar o meu pincel, aí eu venho aqui num papelzinho, num paninho, e vou tirar toda a tinta, todo o excesso. Ele vai ficar só sujo. Assim, é tudo mesmo, não pode ficar tinta assim nele, é só uma sujeirinha. Então eu venho no meinho dela e vou fazer uma luzinha. É uma coisa assim bem suave, mas ele já faz com que o objeto fique mais arredondado. Se você olhar para ele, dá a impressão de uva bem gordinha. Bem gordinha, né? A luz normalmente ele serve para dar a impressão de que ele fique mais gordinho assim. Já muda, né, a peça. Completamente. Aí aqui eu vou pegar um pincel chanfrado, angular, que é aquele pincel que ele parece que ele é cortado, tá? Que é o que eu sempre ensino para fazer o sombreado, tá? Então eu vou pegar o pincel, vou carregar na água. Aí eu vou descarregar, tirando o excesso de água do pincel. Colocar no marrom escuro, tá?
e vou tirar um pouquinho do excesso. Coloquei um pouco mais de tinta. Ó. Então, onde eu vou, como eu falei que essa uvinha tá por cima, então eu tenho que fazer um sombreado por baixo dela, tá? É só imaginar que um objeto por fora, por baixo dele, tem a sombra. Vamos ver se a gente consegue virar, a Soraya, porque você em casa direitinho. Aqui os meninos... É que a Soraya trabalha, né, com a esquerda. Com a esquerda, é. Geralmente aqui o pessoal, né, destro, mas a Soraya... Eu sou ao contrário. Se o cinegrafista pudesse aproximar. Ó, então eu fiz esse sombreado. Você vê que ela já deu, ó, a divisão das uvas. Legal. Tá? Bom, agora eu vou... Deixa eu fazer o seguinte, vou trocar Que são esses efeitos, né? Isso, que são os efeitos. Eu vou trocar o tanquinho de lugar só pra facilitar. Aqui eu vou fazer... Com o verde, a mesma coisa. Só que eu vou fazer um risquinho, ó, do começo ao fim, dividindo, ó, a minha folha. Pra dar aquela divisãozinha dela. Tá. Só isso aqui já dá uma divisão. Aí eu vou com o meu pincel em pé e vou fazer assim, ó, uns risquinhos. Ó. Tá vendo? Já dividiu. A folha tá praticamente pronta. Tá? A lateral você faz também? A lateral as bordas? Em alguns lugares só, não todos. Não tem necessidade de fazer. Nesse caso aqui eu fiz só um pouquinho desse lado de cá. Do lado de baixo, onde ela fica como se ela estivesse por baixo, né? Então eu fiz. Mas se quiser a pessoa pode fazer tanto a lateral aqui como aqui. Só que daí a gente tem que esperar secar tudo isso aqui que nós fizemos para o pincel não remover o sombreado. Tá? Bom, então aqui, ó, como já secou minha estrelinha, eu vou fazer o outro lado dela. Então eu vou com aquele marronzinho lá que nós já diluímos. E ali foi o amarelo ocre, né, a base? Isso, embaixo é amarelo ocre e em cima é um ocre mais escuro, um ocre com um pouco de marrom. Tá? Tiro o excesso, aí eu venho cruzando, ó. Aqui foi muita água. Ó. Já fez o xadrezinho, tá? Bom, aqui no coraçãozinho também, eu teria que cruzar ele e fazer o outro lado, tá? Só que ele ainda tá molhadinho. Então, enquanto isso, eu vou mostrar um liner que a gente pode fazer para dar um efeitinho interessante, assim, na estrela. É esse pincel fininho aqui, ele é bem fininho, que chama-se pincel liner. Eu vou carregar ele com a tinta marrom e vou fazer um tracinho entre as duas linhas ocres que eu fiz. Tá? Ó. Aí ele já deu um outro efeito. Tá? Depois que seca, gente, olha que bonito que fica. A estrela você também fez esse sombreado em toda a lateral, toda a lateral. Porque depois que a gente faz o sombreado, é que deixa ela assim, bem acabada, bem bonita. Enquanto a gente não sombreia, ele fica mais ou menos assim, não fica tão bonito, né? Agora vamos finalizar o coração ou a árvore? Vamos finalizar, pode ser o coração. Tá mais sequinho, né? É. A árvore a gente faz daí no próximo bloco. Isso, daí a gente faz a montagem deles, que depois tem todo um processo de montagem, né? Então vamos lá, vamos carregar naquele marrom mais escuro. Aí eu vou fazer o contrário, como eu fiz na horizontal, agora eu vou fazer na vertical, ó. Aí. Fica super legal, né? Aí, se quiser também, eu fiz no meu a mesma coisa que eu ensinei. Pego o liner,
Coloco um pouquinho de amarelo. O ideal é esperar secar, tá? Mas vamos fazer já. E vai fazer entre as linhas marrons, ó. Não sei se dá pra pegar bem. Aí depois é só cruzar também. Depois de sequinho, a gente tem também aqui a peça. Ficou lindo o coração. Ficou lindo, né? Eu gosto dessa peça. Um móvel só de coração fica bem legal também. Ah, né? eu faço só de coração. Dá pra fazer 3 tamanhos, dá pra fazer o coração e colocar tecidinho no meio. Adorei. Só vou esperar então a árvore secar bem. Vou chamar o intervalo, a gente ganha alguns minutinhos. E aí no próximo bloco a gente dá dicas, né, pra finalizar a pintura country na nossa árvore. E depois a montagem do mobile de Natal com a canela em pau. Intervalo rapidinho, a gente volta já. E agora tem a finalização do passo a passo. Soraya Leite fecha essa tarde e fecha a semana do programa Mulher.com. Soraya, vamos finalizar agora a nossa árvore de Natal? Vamos. Então vamos fazer o sombreado das árvores, tá? Isso aqui é legal, assim, de fazer bastante sombreado, que o pessoal vai ficar bem craque. Todo mundo tem a dúvida. O pessoal tem muito receio, né? Tem. Às vezes eles mandam mensagens. No sombreado eu sempre travo, fico com medo. Então a gente vai fazer aqui pelo menos de umas 2, 3 peças. Isso. E em casa vão fazendo, gente. Tem que arriscar, não tem a medo, Tem que arriscar, é exatamente isso que eu ia falar. Porque se a gente não arrisca, a gente não consegue. E é treino, o sombreado é treino, mais treino. O primeiro não vai ficar tão bom, o segundo já fica melhor, o terceiro vai ficar melhor ainda, o quarto, o quinto, espetáculo. Nossa, depois faz de olho fechado, né? Então vamos lá. Aqui eu vou fazer um verde bem escuro só embaixo das arvorezinhas, que é aqui e aqui, ó. Tá? Que é aquele movimento de fazer com que fique a sombra dessas, de uma sobre a outra. Certo. Tá? Então sempre por baixo delas, tá? Então carrega o pincel na água, tira o excesso. Sempre que eu falo tira excesso, não é assim secar ele, deixar ele seco, não. Porque se eu secar, eu não vou ter água para fazer o sombreado, e eu preciso dessa água. Tá? Então, assim, carrega o pincel, descarrega, só dar uma encostadinha nele para tirar um excesso. Porque se eu for com muita água, ele vai ficar um monte de água pingando. E aí vai borrar todo o meu trabalho. Então, é sempre carregar e tirar um pouquinho de excesso, tá? Aí eu vou usar um verde bem escuro, ó, bem escurinho. Vou tirar um pouquinho do excesso aqui na bandejinha. Aí eu vou fazer aqui embaixo dessa parte da de cima, tá? Eu venho aqui embaixo, ó, e faço sombreado, ó. Esse movimento não é um movimento que eu faço uma vez só e tá pronto, não. Eu vou fazendo várias vezes no mesmo lugar para que eu consiga distribuir a tinta por igual e fique um degradê, tá? Porque o intuito é ele ficar um degradê e não um contorno, tá? É isso que muitas pessoas erram. Então, em vez de ela fazer um degradê, ela faz um contorno, fica um risco, tá? Por isso passa o pincel aí várias vezes. Isso, várias vezes. Vai conseguir isso, ele vai distribuindo. Tá, então, fiz isso aqui, aí começa tudo de novo. É água, tira o excesso, carrega. Isso é um trabalho que eu vou ter que fazer sempre. Sempre que eu vejo que o meu pincel já tá sem tinta ou sem água. Então, eu vou fazer aqui embaixo agora, ó. Tá, então eu vou e venho várias vezes, ó. Até que ele fique bem bonitinho, bem certinho, tá? Agora aqui, eu vou fazer com marrom escuro. A gente tem que sempre colocar um tom bem mais escuro do que o tom que nós usamos. Então aqui eu usei um verde bem escuro, aqui eu vou usar um marrom bem escuro, tá? Pra sombrear. Então eu vou usar o marrom, tiro o excesso, eu vou fazer ele aqui embaixo do tronco, ó. Sempre uso o pincel bem inclinado, ó. Nós temos que fazer, pegar o pincel do jeito que nós pegamos a caneta, tá? Não é na ponta, assim, igual na caneta. Eu escrevo desse jeito, então é assim que eu pego o pincel. Porque tem gente que pega eles na pontinha e não sai. Ele não fica legal. Então a gente tem que pegar como se fosse bem próximo. Bem próximo, do jeito que a gente escreve. E pressionar mesmo ele, ó. Eu tenho que levar a tinta, ó. Aí ele vai, tá? Bom,
Com esse mesmo marrom, eu vou fazer a estrela. Como eu sei que ainda tem tinta no pincel, então eu já posso começar. Vou colocar um pouquinho mais, porque não tinha tanto quanto... Aí. Então, a estrelinha, como ela tem todas as pontinhas, eu tenho que fazer por partes, porque tem que secar, tá? Então, você pode fazer uma voltinha inteira, ó. O L ali, né? Isso, fiz um L. Aí eu vou ter que pular um e vou fazer o outro. Porque se eu passar o pincel onde eu já fiz e tá molhado, ele vai sair. Então eu vou perder o trabalho que eu fiz. Então aqui eu vou fazer o outro L, ó. Tá, ó. Fiz aqui. Tá, isso aqui ele vai ter que secar agora pra eu conseguir fazer as outras partes da estrela. Quer sombrear o coração? Então, vamos fazer. Então vamos lá, tá faltando água, então água, tira o excesso da água, coloca tinta marrom. Só vai cansar de ver, né? Vai aprender. É bom que aprende. Não tem como falar, não entendi. Aí, agora o coração, eu vou sombrear um lado dele, ó. Aí a mesma coisa, tem que esperar secar pra eu sombrear o outro lado, tá? Enquanto isso, a gente pode sombrear a estrelinha. As outras partes da estrela. E é bem aguado, então seca rapidinho. Seca rapidinho. Tá? Fiz todos os lados. Aqui vou colocar mais água. Mais tinta. Bom, o ideal é esperar secar bem, tá? O meu ainda ele tá um pouquinho molhado. Por isso que eu tô com um pouquinho de calma para não tirar o restante da tinta. Tá aqui na alvinha, a gente pode fazer uma virgulinha assim, ó. Que vai fazer com que ela fique como se fosse um brilhinho nela, ó. Ela vai ficar mais arredondada ainda. Adorei. Interessante, né? Vamos dar algumas dicas de montagem, Vamos montar. É simples, mas eu gostei desse truque aqui da canela em pau. Vamos. Como é que você monta? Ó, a montagem eu vou começar pela estrela, tá? Então, como eu expliquei, eu uso o ramis, tá? Que a gente compra ele assim de rolo, tá? Então, eu vou tirar um pedacinho, vou cortar. O primeiro, eu vou colocar de trás pra frente, tá? Eu vou só amarrar, que isso aqui a gente vai usar pra prender ele num preguinho, né? Então é só fazer um nozinho e ele vai ficar uma argolinha. Peraí, deixa eu fazer um lacinho maior que é mais fácil. Ó. Então aí a pessoa usa isso aqui pra pendurar ela, tá? Aí eu vou colocar uma estrelinha. Que assim, às vezes, quando... É o que aconteceu agora. Quando nós pintamos, ele entope o buraquinho. Então, a gente tem que desentupir ele, tá? Ó, coloca uma agulhinha. Esse aqui deu certo. Mas coloca uma agulhinha, alguma coisa, ele desentope. É facinho também. É facinho. Aí eu venho, ó, e dou um nozinho. Essa peça aqui, quem não tiver um móvel igual esse, ela pode adaptar, pegar umas peças, uns recortezinhos e fazer furinho em cima e embaixo. Pega uma furadeirinha e adapta. Ó, aí assim a gente vai unindo um com o outro. Como é que você coloca a canela em pau? A canela, eu vou pegar um pedacinho desse e vou fazer um nozinho na canela, ó. Ah, você faz separado. É, separado. Ela, e depois a canela. Fiz um nozinho na canela, aí eu vou amarrar aqui, ó. Eu venho atrás e amarro. Dou um nó mesmo, tem que dar um nó. Do que eu tava imaginando. É eu simples. mesma tava dificultando na minha cabeça. Olha lá, gente, simples. É, não tem nada. Só dá um nozinho, ó. Quem quiser pode amarrar uns tecidinhos entre eles também pra dar um... Ai, aquele rasgado, um charme, né? que a gente só puxa e rasga. É. Aí vai montando, ó, vai emendando um no outro. E aí, peça por peça. É. Legal, vamos mostrar mais uma vez esse, mal prontinho. Vamos. E aí, a proposta aqui da Soraya, entre cada um dos espaços, colocar uma canelinha. Põe uma canela no pau. Nossa estrela, nosso coração. Pode colocar bolinha de madeira, sabe aquelas continhas de madeira? Também fica bem legal. Sangão, né? Fica bonito.